Mas eu queria que você falasse um pouco, Deltan, antes de falar sobre o que você espera, como nós podemos lutar pelo Brasil. Nós falamos sobre proteger os filhos, a família, agora proteger o Brasil, proteger aí. A gente vê o que os Estados Unidos fez agora na eleição do Trump. Os Estados Unidos delegou a ele não só a força de dirigir, de liderar o executivo, mas o Senado, a Câmara. Ou seja, ele tem agora estruturas capazes de fazer mudanças profundas na sociedade americana. O judiciário, quer dizer, o presidente Trump tem hoje uma coisa inédita e que nós temos que buscar isso no Brasil. É sim. A pergunta é como? É sim. Eu achei bem interessante uma análise que foi feita por um jornalista conservador, foi feita na CNN americana, e eu postei lá no meu canal do YouTube, eu fiz uma análise dessa fala dele, em que ele fala que a eleição do Trump foi justamente uma reação contra o establishment, contra a grande mídia progressista. Gente, quando eu falo que a mídia influencia os nossos filhos, você sabia que 80% dos jornalistas são de esquerda? Nossa. Pesquisa isso. Mais de 80% dos jornalistas são de esquerda no Brasil. Então foi uma reação contra o establishment, foi uma reação contra a grande mídia, foi uma reação contra o progressismo wokeista, que fica taxando as pessoas de fascistas. Vocês são fascistas. Quem discorda, eles querem calar dentro de uma ideia do politicamente correto e eles jogam pecha sobre as pessoas, eles cancelam as pessoas. E então eu vejo essa eleição do Trump com uma reação a tudo isso, na linha do que esse analista, da análise desse analista, eu concordo plenamente com ela. E eu vejo que no Brasil a gente precisa reagir a isso também. E isso envolve nós nos envolvermos como cristãos, como Neemias fez. Como que Neemias agiu diante de um problema que ele via, de uma cidade sem muros, uma cidade desprotegida, que poderia sofrer violência, invasão, poderia sofrer expoliação a qualquer momento. Essa é a nossa sociedade hoje, a gente não tem muros, a gente está sendo invadido de todos os lados nessa guerra cultural, por ideologias, por visões de mundo de que a gente discorda, inclusive que levam a uma política criminal, por exemplo, de bandidolatria, leva à insegurança física. O que é a visão do progressismo hoje em relação a combate a crime? A visão do progressismo é o criminoso é uma vítima da sociedade. Aí nega o livre-arbítrio para ele e ele não vai ser punido. Por isso que tem essa política das celas abertas. Por isso que o Lula não queria acabar com as saidinhas, que são usadas para fugir, para praticar novos crimes por presos. Por isso que uma vez que o Congresso acabou com as saidinhas, ele vetou, aí quando o Congresso derrubou o veto dele, acabando com as saidinhas, ele falou que para resolver a superpopulação carcerária, o que ele vai fazer? Vai criar mais presídio? Não. Ele vai ampliar o indulto natalino, que é o perdão de Natal para criminosos. Espera aí, é uma visão de mundo distorcida, que retira o livre-arbítrio da pessoa e a pessoa é vista como uma pessoa condicionada pelo ambiente ao absoluto, ela não tem livre-arbítrio. Então, na esfera econômica, ela não é merecedora do lucro, do resultado do trabalho dela. Na esfera criminal, ela não é merecedora da punição criminal. Só que aí você quebra a visão nossa cristã de mundo de livre-arbítrio e de princípio de responsabilidade. Isso. E por que eu estava falando isso? Porque nos Estados Unidos eles reagiram e aqui, se a gente quer reagir, a gente tem que fazer como Neemias. A gente precisa, primeiro, nos importar. A gente precisa abrir os nossos olhos para o que está acontecendo no Brasil. A gente tem um dever de cidadania, não só da nossa primeira cidadania, que é a cidadania dos céus, mas tem um dever de cidadania com as pessoas ao nosso redor. E a gente precisa nos envolver, entender o que está acontecendo, abrir os olhos para o que está acontecendo ao nosso redor e nos importar com isso. Ter um coração de carne e não de pedra. Em segundo lugar, nós precisamos, como Neemias fez, jejuar e orar. Em terceiro lugar, como Neemias fez, debaixo de oração, nós precisamos dar passos de fé para mudar essa realidade. Sim. Isso exige nós exercermos a nossa vocação e a gente fazer o melhor com os talentos que Deus nos deu. A gente exercer a nossa vocação nas várias esferas de influência. Sendo, quer seja pastor, sendo médico, mas um médico sendo sal e luz onde ele está, sendo político, na política sendo sal e luz, e todos sendo cidadãos que buscam impactar a sociedade e trazer aqui uma sociedade que seja de acordo com os nossos princípios e valores. E não tem nada de errado nisso. Tem gente que quer empurrar a religião para a esfera privada, a visão de mundo cristão para a esfera privada. Essa é a maior baboseira que tem. Nós somos os primeiros a defender o Estado laico. Agora, nós somos livres para defender os nossos valores e princípios e para que eles sejam acolhidos dentro das políticas públicas do nosso país.